Oi, gente. Primeiramente, boa tarde a todos. O meu nome é Guilherme Ziroldo e eu vou apresentar para vocês o trabalho sobre genética da cárie e vou estar representando o meu grupo, que é o grupo 8, e o nome de todos os integrantes está aí na tela para vocês darem uma olhada. Então, primeiro eu queria só mostrar um sumário geral para vocês terem uma ideia do que vai ser apresentado ao longo da apresentação. Então, o primeiro tópico a ser abordado vai ser a incidência da cárie, depois a profilaxia, aí a gente vai chegar no tema geral do trabalho, que é a genética da cárie. Depois vou falar um pouco sobre estudos com gêmeos e no final mostrar as referências e a conclusão do trabalho. Então, antes mesmo de falar da incidência da cárie em si, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a definição do que é cárie, porque eu acho que é extremamente necessário para a compreensão do trabalho. Então, a cárie ela pode ser definida como uma desmineralização irreversível dos tecidos dentários, que é provocada pelo desequilíbrio dos fenômenos de desmineralização e remineralização. Então, explicando um pouquinho melhor, o que acontece é que, nesses casos, a desmineralização dos tecidos dentários, do esmalte, da dentina, é maior, é mais frequente do que a remineralização deles, e por isso ocorrem essas lesões no dente, que a gente chama de cárie. Outro ponto importante a ser abordado é que a cárie não é um evento único, mas sim ela é efeito da acumulação de vários eventos. Então, o que acontece é que os nossos dentes possuem uma placa bacteriana, e quando essa placa é exposta a carboidratos, principalmente a sacarose, os micro-organismos, as bactérias que estão presentes nela, fazem o metabolismo dessas substâncias e o produto desse metabolismo é um ácido, que é justamente o ácido que causa a desmineralização do dente. Outro ponto legal é que a cárie é um processo anormal, ou seja, em ambientes normais, em condições normais, o equilíbrio do ambiente bucal é mantido. Então, o equilíbrio entre desmineralização e remineralização é mantido e assim não ocorre a lesão dos dentes. Então, a gente pode dizer que a cárie ela é proveniente da ação do ser humano sobre os alimentos, modificando os alimentos e causando assim um desequilíbrio da biodiversidade bucal. Então, agora sim, finalmente falando sobre a incidência da cárie, é possível ver aqui na tela agora dois gráficos que mostram essa incidência ao passar dos anos no Brasil. Ambos os gráficos mostram a mesma coisa, só que o gráfico da direita é mais atual que o da esquerda. No índice, no, perdão, no eixo Y dos gráficos é possível ver o índice CPO. E o que é isso? É a média de dentes cariados, perdidos ou obturados por indivíduo em uma população, aqui no caso a população do Brasil. Então a gente consegue ver claramente como esse índice tem diminuído e, consequentemente, como a incidência de cárie tem diminuído na população brasileira. Então agora entrando no segundo tópico sobre profilaxia, mas ainda não falando exatamente sobre a profilaxia, eu acho que é importante a gente entender um pouco sobre as causas da cárie. Então, a gente pode dizer que as causas elas podem ser entendidas através da interação de três fatores durante certa quantidade de tempo. Então, o primeiro desses fatores é a susceptibilidade. E essa susceptibilidade ela pode ser dividida entre as causas extrínsecas relacionadas ao ambiente e as causas intrínsecas, que a gente vai ver mais posteriormente, que estão muito relacionadas à genética. O segundo fator é a dieta, porque como eu já falei, as cáries elas são provenientes do metabolismo de carboidratos. Então uma dieta mais rica em carboidratos também vai gerar possivelmente mais lesões de cárie para aquele indivíduo. E o terceiro fator são os micro-organismos, que são os responsáveis pelo metabolismo dos carboidratos, a liberação de ácido e, consequentemente, a lesão de cárie. Agora, falando um pouquinho, finalmente, sobre as medidas profiláticas, existem alguns métodos que a gente pode utilizar para diminuir ou até excluir a incidência de cáries na nossa dentição. O primeiro método é a neutralização de micro-organismos através do controle da placa dentária. E essa neutralização ela ocorre através da higienização constante do ambiente bucal. O segundo método é o uso de substâncias químicas, que são utilizadas com o principal objetivo de fortalecer o esmalte e aumentar a resistência dele à desmineralização. Porém, esse método ainda não tem sua eficácia totalmente comprovada.
E o terceiro método é a fluoretação das águas, que é algo que vem sendo obrigatório nas estações de tratamento de água no Brasil desde 1974. E é muito eficaz porque a constante disponibilidade de flúor no ambiente da nossa boca faz com que quando ocorra a desmineralização da hidroxiapatita, sejam formados também minerais como a fluorapatita ou a hidroxiapatita fluoretada, que são mais resistentes à desmineralização e assim a lesão de cárie não é formada, mesmo que ocorra a desmineralização da hidroxiapatita. Então, o método de profilaxia mais importante e mais efetivo atualmente é o controle mecânico da placa bacteriana através de acompanhamento profissional mensal, que nada mais é do que escovação diária, né? 3 vezes ao dia, 2 minutos cada, da nossa dentição. E por que ela é tão importante assim? Porque ela pode ser aplicada em qualquer criança. Além disso, ela tem a melhor relação custo-benefício e também está de acordo com os conceitos mais atuais de cárie e de seus fatores etiológicos. E é claro que essa escovação só em si não é tão eficiente. Então, o acompanhamento profissional e a supervisão dele é essencial para que a gente saiba se o nosso tratamento está dando certo ou não. E também caso se ocorra alguma lesão de cárie, para que ela seja tratada rapidamente. Então agora finalmente entrando no tópico principal da nossa aula, genética da cárie. O ponto mais importante para a gente entender agora nesse momento é que a genética da cárie está relacionada ao polimorfismo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o polimorfismo ele designa a existência de diferentes alelos, ou seja, polimorfismo quer dizer que um mesmo gene possui diferentes formas, e cada forma desse gene carrega uma informação diferente. Esse polimorfismo ele pode se dar através principalmente de mutações como deleções e substituições. Nas deleções, parte do gene é deletada e nas substituições, uma base é substituída pela outra. Então, agora, fazendo uma pequena revisão de literatura sobre o tema, a gente vai analisar um pouco alguns estudos relacionados à formação do esmalte. E esses estudos vão ajudar a gente a entender um pouco mais sobre o conceito de polimorfismo. Então, o primeiro estudo, ele buscava analisar a associação entre polimorfismo de 2 genes e a uma maior ou menor susceptibilidade à cárie dentária. E por que esses genes? Porque é sabido que ambos os genes eles são responsáveis pela produção de uma proteína que compõe o esmalte. Então, qualquer alteração que ocorresse nesses genes poderia acarretar em um prejuízo da estrutura do esmalte dentário e, assim, a uma maior susceptibilidade à cárie dentária. Como conclusão do estudo, eles entenderam que o genótipo CT, ao invés do genótipo TT do gene enamen, poderia ser um fator de risco à cárie dentária. Então, quem possuía esse genótipo tinha uma maior susceptibilidade a possuir cáries. O segundo estudo, ele buscava associar o polimorfismo dos genes que produziam as metaloproteinases também com uma maior ou menor susceptibilidade à cárie dentária. Mas tá, o que são essas metaloproteinases? Elas são enzimas que formam o esmalte dentário e envolvem-se na progressão da lesão cariosa. Então, mais uma vez, qualquer alteração nos genes que produzissem essas enzimas também poderia acarretar em um prejuízo da estrutura do esmalte e uma maior susceptibilidade à cárie dentária. Como conclusão, eles entenderam que o genótipo GG do gene MMP13, que é um dos genes que produzem essas metaloproteinases, era um fator protetor, ou seja, o indivíduo que possuísse esse genótipo tinha uma menor susceptibilidade a possuir cáries dentárias. O terceiro estudo, ele analisava a produção de proteínas específicas envolvidas na via de sinalização WNT ligadas ao desenvolvimento do esmalte dentário. Então, o que isso quer dizer? Ele analisava novamente genes responsáveis pela produção de algumas proteínas que, caso não fossem normais, poderiam acarretar em um problema de sinalização e, assim, consequentemente, defeitos nos esmaltes. E foi justamente isso que eles chegaram à conclusão que acontecia. As mutações nos genes causavam mutações nessas proteínas que causavam problemas na sinalização WNT
e, consequentemente, defeitos nos esmaltes, como rugosidades e porosidades, que causavam um acúmulo de açúcares na superfície do esmalte e aumentavam assim o risco de cárie no indivíduo. Continuando a nossa revisão de literatura, vamos analisar agora um estudo relacionado ao peptídeo antimicrobiano beta-defensina. Mas tá, o que é esse nome grande e estranho, né? Esse peptídeo, ele está presente na nossa saliva e ele é responsável pelo combate a vários micro-organismos presentes na nossa boca, incluindo as bactérias que são responsáveis pelas lesões de cárie. Então, níveis menores desse peptídeo na nossa saliva acarretariam em uma maior susceptibilidade a lesões de cárie. Por isso, os pesquisadores começaram a analisar microRNAs e também o gene DEFB1. Mas tá bom, de novo, o que uma coisa tem a ver com a outra? Tá tudo confuso aqui, né? Muito nome diferente, mas eu vou explicar certinho. Tentar, pelo menos. Os microRNAs, eles são pequenos RNAs que foram conservados ao longo da evolução e que regulam a expressão do nosso DNA. E foi descoberto que o microRNA 202, ele regulava a expressão do gene DEFB1, que é o gene responsável pela produção do peptídeo antimicrobiano beta-defensina. Por isso, uma coisa é ligada à outra, e caso ocorresse alteração, por exemplo, nos microRNAs, a produção de peptídeo seria também prejudicada. Então, esse estudo, buscando entender essa correlação dos polimorfismos genéticos no microRNA, chegou à conclusão de que o genótipo CC para o microRNA 202 interagia com o RNA mensageiro do gene DEFB1. E isso acarretava em menores níveis, uma menor quantidade de peptídeos antimicrobianos beta-defensina na nossa saliva, o que acarretava, consequentemente, a uma maior susceptibilidade à cárie dentária. Entretanto, esses resultados não evidenciaram que quaisquer polimorfismos no gene DEFB1 estavam relacionados com a experiência da cárie. Agora, fazendo um pequeno resumo sobre o tema da genética da cárie, a gente pode dizer que os estudos que avaliam a contribuição genética no desenvolvimento da cárie, então esses estudos que a gente acabou de ver, por exemplo, ainda são muito incipientes, ou seja, eles ainda não são muito desenvolvidos, e por isso a gente não tem muitas informações a respeito desse tema. Mas mesmo assim a gente ainda pode afirmar que existem biomarcadores para cárie, como os microRNAs, e também existem alguns fatores genéticos que estão relacionados à cárie, que a gente também viu na nossa revisão de literatura. Além disso, é esperado que no futuro essa gama de genes, esse conjunto de genes, possa ser identificado e determinar essa predisposição à cárie anteriormente à lesão do dente, para que assim essas pessoas que possuam essa susceptibilidade maior possam fazer tratamentos de prevenção. Também é importante ressaltar que, com o passar do tempo, a influência dos fatores genéticos diminui, porque o indivíduo vai estar cada vez mais exposto a fatores ambientais. E por isso que é muito legal o estudo realizado com gêmeos, nesse caso que visa revelar a importância de influências ambientais e genéticas sobre as cáries dentárias, porque eles vão nos mostrar que realmente há uma grande relação genética à incidência de cáries. E justamente por isso, a taxa de correlação entre gêmeos monozigóticos é maior do que a taxa de correlação entre gêmeos dizigóticos. Também pelo fato de que quanto mais tempo passar, mais expostos essas crianças estarão a fatores ambientais, os resultados são mais confiáveis quando o estudo é feito com gêmeos ainda na infância. Então aqui estão algumas referências que nós usamos para a pesquisa do trabalho. E eu gostaria de agradecer a todos e espero que todos possam ter compreendido certinho a nossa apresentação. Muito obrigado.